versão que eu estou lendo aqui é a Nova Almeida atualizada. Pode ser um pouco diferente da sua, mas o sentido é o mesmo, tá bom? De novo Jesus foi para junto do mar, e toda a multidão vinha ao encontro dele, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e lhe disse: siga-me. E ele, levantando, o seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam junto com ele e os seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque eles eram muitos e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo Jesus comer na companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que ele come e bebe com publicanos e pecadores? Tendo ouvido isso, Jesus lhes respondeu: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, e sim os pecadores. Amém? Pode sentar, meu irmão. Irmão, muito prazer estar com os irmãos aqui. Eu cheguei na segunda-feira para uma série de compromissos aí com a diretoria geral, com alguns irmãos. E desde segunda-feira nós estamos aqui, né? Tenho uma saudade imensa de casa, e não é propaganda ou querendo ganhar o coração dos irmãos, mas a igreja de Estiva é o lugar que de alguma maneira me remete à minha casa, né? A alegria dos irmãos, a satisfação da adoração, a atmosfera do culto lembra muito a minha casa, lembra muito a minha igreja, de forma que, estando aqui, eu me sinto meio que voltando um pedaço de casa, né? Por isso que eu gosto tanto de estar com os irmãos. E se eu pudesse engarrafar o afeto e o carinho dos irmãos, eu engarrafaria e levaria para casa. Como o pastor Fábio falou, nós começamos essa caminhada longa, né? Nós éramos líderes de jovens, sonhando com a igreja, desejando a igreja e orando ao Senhor para que nós pudéssemos contribuir com a igreja de alguma maneira. Nós contribuímos hoje, e às vezes nós estamos aflitos com algumas coisas que acontecem na igreja. Nós sentamos às vezes e conversamos. Olha, lembra? Nós um dia dissemos: Senhor, nós queremos estar numa posição para ajudar a igreja, e o Senhor fez com que isso acontecesse. Estou feliz por estar aqui com vocês. Como falei, com saudade de casa. Eu costumo dizer que a graça de Deus na minha vida começou pelo casamento. Eu não mereço a mulher que eu tenho, e aí Deus faz com que essa saudade seja intensa e minha casa seja um porto seguro. Mas sem delongas, eu queria partirmos para o texto. Nós abrimos em Marcos capítulo 2. Eu queria que você permanecesse sua Bíblia aberta aí, para que a gente pudesse compartilhar esse texto juntos. Amém? Amém, irmãos? Amém. Os irmãos são lembrados que eu tenho uma mania, que é quase um toque. Eu já tentei me livrar dele várias vezes, que é o olho para cá. Se eu me concentrar e não falar olho para cá, eu não vou pregar. Então eu vou falar olho para cá. Você não conta quantas vezes eu vou falar olho para cá. Amém? Tem irmão que conta. Quando termina o culto, o irmão me pega fora da igreja e diz: você disse 30 vezes, você disse 25 vezes. Não deixe o pastor constrangido. Amém? Nós vamos falar de escolhas. E eu quero começar esse compartilhamento perguntando a você se você já fez uma escolha ruim, se você já fez uma escolha errada. Escolha é um momento da vida que nós determinamos o curso da nossa história. Toda escolha, seja ela pequena, seja ela grande, seja ela trivial, relevante, ela tem uma resposta na nossa vida, ela tem uma consequência na nossa vida. E por conta do pecado, algumas das escolhas que nós fazemos por critérios que não são critérios dignos, que não são bons critérios. Essas escolhas trazem a reboque consequências às vezes perversas. As escolhas mais importantes da vida nós fazemos quando nós somos ainda bem jovens. Nós casamos quando somos jovens. Nós temos filhos quando somos jovens. Nós definimos a nossa carreira, o que seremos a vida inteira quando somos jovens. Essas escolhas, Deus tira o peso delas quando fazemos, porque se nós imaginássemos o peso que elas têm, nós sentiríamos pavor no nosso coração em fazer. Depois de muitos e muitos anos, essas escolhas, elas trazem consequências. Se você escolheu mal o seu casamento,
você tem as dores de viver um mau casamento. Alguns têm as dores de viver um divórcio. Se você fez má escolha da sua carreira, você também terá consequências, porque você terá uma vida infeliz, você será frustrado, você não alcançará a plenitude de viver fazendo o que gosta. Essas escolhas, elas são importantíssimas, e algumas dessas escolhas, elas nos prendem a vida inteira. Elas nos deixam aprisionados no remorso, elas nos deixam aprisionados no quase, no se, e se fosse diferente, e se eu tivesse escolhido de outra maneira, e se as coisas não fossem desse jeito. Pois bem, todos nós, irremediavelmente, todos, sentimos dores por conta das nossas escolhas. Talvez não nessas áreas que eu falei, mas em outras áreas que são adjacentes a essas, são consequências dessas. E o texto que nós lemos fala a história justamente disso, da história de escolhas que levaram à dor, que levaram ao sofrimento, e de como não há saída para escolhas erradas a não ser em Cristo Jesus. O texto que nós lemos fala a respeito de Levi. Algumas versões o chamam de Mateus, algumas versões já declaram que ele era Levi, depois mudou para Mateus, mas me permita aqui chamá-lo apenas de Mateus, para facilitar o seu entendimento. O texto diz que ele era publicano, e eu queria que você me desse um parêntese aqui para que eu pudesse explicar o que era um publicano. O publicano, ele era um cobrador de impostos do Império Romano. Olhe para cá, Roma, quando invadia uma nação, quando invadia uma cidade, Roma cobrava impostos pesados daquele país. Era preciso que essas taxas fossem pagas mensalmente. Só que Roma não queria investir ou gastar os seus soldados ou oficiais romanos com povos impuros. Então o que é que os romanos faziam? Eles dividiam as cidades em zonas, e eles entregavam essas zonas a patrícios, a pessoas que nasceram naquele lugar, e alugavam essas zonas. Essas pessoas eram os chefes dos publicanos. Eles pagavam uma taxa a Roma por uma zona da cidade. Imaginem que a cidade de Estiva fosse dividida em 4 zonas, e uma delas era dada a um chefe dos publicanos. Esse chefe dos publicanos, por sua vez, zoneava a sua zona, dividia a sua zona e distribuía com publicanos. Roma pedia um valor ao chefe dos publicanos, e esse chefe dos publicanos, com usura, querendo lucrar, colocava um valor a mais e dividia esse valor para os publicanos, que, querendo ganhar um valor a mais, cobravam o imposto das pessoas. Quem está me entendendo até agora diz amém. Amém. Na ponta da corda, você que ia pagar o imposto para o publicano, talvez pagasse 2, 3 vezes mais do que Roma pediu anteriormente. Por isso que os publicanos, eles eram detestados. Os publicanos, eles eram odiados. Quando alguém escolhia ser publicano, ele fazia um peso na sua escolha entre ter uma vida boa e confortável por conta do recurso, por causa do dinheiro, em detrimento ao sofrimento que ele teria de rejeição dos seus compatriotas. Então você tinha que escolher entre uma vida de paz e uma vida financeira próspera, porque essa prosperidade, ela vinha junto com todo o desprezo e a perseguição das pessoas que estavam ao redor. Ora, pelo contexto, Mateus fez a escolha financeira, fez a escolha material, porque nós achamos, olha para cá, que o dinheiro traz toda a felicidade que desejamos. Talvez se nós fôssemos hoje fazer a escolha que Mateus fez, talvez não no auge da experiência que alguns de nós têm, porque já entendemos os verdadeiros valores da vida, mas se voltarmos a algumas casas da nossa vida, faríamos a mesma escolha, porque nós acharíamos que o dinheiro nos traria felicidade, que o conforto nos traria felicidade, e não importa o que as pessoas fossem fazer, ou não importa o desprezo das outras pessoas, ou o isolamento das outras pessoas, eu viveria bem, eu estaria bem. Esse foi o critério, imaginamos, interpretando, que Mateus utilizou para escolher ser publicano. Mas olhe para cá, ele tinha família. Eu queria que você conjecturasse comigo toda essa situação. Era comum, os historiadores falam sobre isso,
que quando os publicanos passassem na rua, os cidadãos cuspiam. Era comum que alguns, até quando não tivesse a proteção de soldados romanos, quisessem agredir os publicanos. Os publicanos eram desprezados, os publicanos eram tidos como a escória da sociedade. Talvez Mateus tolerasse bem a situação, mas Mateus era casado. E a esposa sofria, por tabela, todo o desprezo que era dedicado a ele. Quando não se conseguia atingir Mateus com o seu desprezo, atingiriam sua esposa, atingiriam seus filhos. E nós sabemos que o sofrimento, o desprezo ou a agressão é tolerável a nós até certo ponto, quando essa agressão desemboca para as pessoas que nós amamos, o quadro muda de figura. As coisas mudam. Porque uma coisa é sofrer, mas outra coisa é ver pessoas que nós amamos sofrer. Nós vamos ver mais adiante que os textos não falam profundamente sobre o que Mateus sentiu quando Jesus chamou, mas nós podemos fazer uma leitura, porque o convite de Jesus é rápido, sem argumentação e objetivo, e ele responde a esse chamado de Jesus sem titubear, ou seja, ele já estava cheio da situação que ele estava vivendo. Ele estava angustiado pela situação que ele estava vivendo. Olha para cá, você já passou pela oportunidade de sentar com uma pessoa que você mal conhece, e essa pessoa derramar completamente o coração para você, falar todos os seus problemas, falar todas as suas dores, falar todas as suas angústias. Quando uma pessoa que não te conhece profundamente faz isso, é porque ela já está completamente sobrecarregada de angústias e dores. Ela já não está mais suportando o peso que ela está carregando. Você concorda comigo? Diga amém. Amém. Muito bem. E nós vamos extrair alguns conceitos para entendermos essa história de Mateus. O primeiro deles é que o sofrimento não é uma escolha nossa, mas a reação ao sofrimento é uma escolha que nós fazemos. Quando nós olhamos para o texto, nós vamos observar que ele está numa situação de completo desprezo e indignidade. Quando nós fazemos uma escolha errada, olhe para cá, nós temos uma séria tendência de ficarmos presos à escolha que nós fizemos no passado. Quando as dores abatem o nosso corpo, quando as dores abatem a nossa alma, a primeira coisa que nós fazemos é: poxa vida, por que eu escolhi isso? Puxa vida, por que eu fui por esse caminho? Puxa vida, por que eu tive que fazer dessa maneira? E se eu tivesse escolhido de outra forma? Sempre que fazemos ou sofremos angústias pelas escolhas que nós realizamos, nós ficamos presos ao passado, e nós sabemos que depressão é excesso de passado na nossa vida. É quando nós ancoramos a nossa vida ao dia da escolha que nós fizemos, ao dia da perda que nós tivemos, e nós revivemos esse dia constantemente em nossa memória, achando que reviver esse dia modificará a trajetória da nossa vida. Ei, olhe para cá, o tempo não volta mais. Ele é inexorável, ele é implacável. A escolha que foi feita lá atrás, ela já foi realizada, e não tem como você reverter a escolha que foi feita. Não há borracha que apague as escolhas que fizemos. Nós devemos entender que devemos, em primeiro lugar, enfrentar as consequências que nós escolhemos. O texto apresenta um homem arrependido, um homem frustrado, um homem sofrido. Eu já, como pastor, convivi com várias pessoas assim. Pessoas que não conseguem se perdoar por eventos que passaram. Pessoas que não conseguem se perdoar por coisas que fizeram. A palavra do Senhor fala, por exemplo, Jó, no ápice do seu sofrimento, no ápice da sua angústia, sim, o santo e paciente Jó amaldiçoou o dia que nasceu. Ele voltou, ele de alguma maneira olhou para esse dia e amaldiçoou esse dia. A palavra do Senhor diz que Elias, sofrido, pediu que Deus tirasse a sua vida. Irmão, entenda isso. Os erros que nós cometemos lá atrás, por mais absurdos que eles sejam, por mais dolorosos e dores que eles nos causem hoje, não podemos voltar atrás e apagar a borracha. Você não tem controle do sofrimento chegar em sua vida, mas você pode escolher como reagir a esse sofrimento.
Você pode escolher como reagir a essa situação, porque na maioria das vezes, aceitar o sofrimento é o caminho mais fácil. Nós somos seres adaptáveis. A maioria de nós, não vou dizer todos, porque eu não gosto de generalizar, mas a maioria de nós tem uma cadeira em casa com a perna mole que a gente não conserta. A maioria de nós tem um problema na cama que a gente, ao invés de consertar, a gente dá aquele jeitinho. Quebra o pé da cama, coloca um tijolo. A geladeira quebrou um pé, bota um calço. E nós vamos nos adaptando, e nós vamos nos acostumando. E com o sofrimento é da mesma maneira. Olha para cá, nós nos acostumamos ao sofrimento. Nós nos acostumamos a um mau casamento. Nós nos acostumamos ao filho rebelde. Nós nos acostumamos às dores de um mau emprego, de um mau momento na vida. E nós vamos nos acostumando a essa situação, e ao invés de reagirmos a ela, nós nos adaptamos a ela e começamos a ficar frustrados, culpando as outras pessoas e culpando a Deus. Por que Deus fez isso comigo? Porque Deus permitiu que isso acontecesse. Guarde uma coisa no seu coração: você não pode impedir o sofrimento, mas você pode reagir de maneira diferente. Você deve reagir de maneira diferente. Quanto tempo Levi suportou? Quanto tempo Mateus suportou aquele suplício de todos os dias, ver a sua família lamentando o caso que eles estavam vivendo? Quanto tempo ele suportou, dia após dia, sentando naquela coletoria? Quanto tempo você está suportando um mau casamento? Olha, não estou dizendo a você que separe-se do seu cônjuge. Não estou dizendo a você que se aparte do seu casamento. Não, eu estou dizendo a você que você não pode sentar e cruzar os braços e acomodar-se. Você não pode impedir o sofrimento, mas Deus te dá ferramentas para reagir à crise que você está vivendo. E se acomodar e cruzar os braços não é a solução. E se acomodar e esperar que passe não é solução. O problema não se resolverá sozinho. Esses fardos, eles são cumulativos. E todos os dias esse fardo, ele aumenta o seu peso. Até que chegue um dia que você não suporte mais. Ao falar sobre esses fardos, Jesus em Mateus capítulo 11, verso 28, ele diz: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se você chegou aqui cansado de viver uma situação na sua vida, Deus nos reuniu nesta tarde, noite e dia para dizer a você: não, por mais que tenha sido culpa sua, você precisa reagir a essa situação. Porque culpar a Deus não vai resolver o seu problema. Porque ficar preso ao passado não vai resolver o seu problema. Nunca se viu na história da igreja tantas pessoas deprimidas, tantas pessoas frustradas, tantas pessoas sem entender que Cristo tem poder para solucionar todos os problemas da vida. Você controla como você vai reagir. A reação está sob suas mãos. Você entende, meu irmão? Diga amém. Amém. Aleluia. Está sob o seu controle. Por isso que nós vamos ver, por exemplo, na Bíblia, 2 homens que traíram a Cristo. Quando você vai ver os evangelhos, você vai ver que Pedro nega Cristo. Ele trai a Cristo porque ele nega que conhece a Cristo. Ele nega que estava com Cristo. Por 3 vezes ele é afrontado e dizem a ele: você estava com ele, você fala como ele, você é um deles. E ele nega a ponto de praguejar. E a palavra do Senhor diz que ele se entristece com aquela situação. Ele trai a Cristo. A palavra também diz que um dos seus discípulos, os discípulos de Cristo, também trai, o Judas, ele trai a Jesus. O texto diz que os 2 saem amargurados do lugar onde eles estão. Olha para cá, os 2 foram afligidos pelo sofrimento, mas os 2 reagiram de maneira diferente. A palavra diz que um foi e enforcou-se, o outro chorou amargamente e se transformou em uma das colunas da igreja. O problema não é o problema que você enfrenta, é como você reage a ele. É como você se posiciona a ele, é como você está diante dele.
A palavra do Senhor diz que os nossos olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, o seu corpo estará em luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Como você está enxergando a vida? Como você está enxergando o que Deus está fazendo? Como você está enxergando Deus em toda a sua completude? Aleluia. Talvez você esteja enxergando que Deus te abandonou. Talvez você esteja enxergando que você está sozinho. E se você enxergar assim, você entrará numa espiral de depressão. Mas olhe para cá, se você enxergar os olhos do soberano Senhor, você sairá do seu problema. Ei, reaja. Você precisa reagir. Quem me tem diz amém. Aleluia. Os seus olhos precisam enxergar a saída. Existe uma expressão na nossa cidade, eu brinco às vezes com meus irmãos, que é a síndrome do olho podre. A síndrome do olho podre é aquela pessoa que só vê crise e tragédia em todas as coisas. Não vai dar certo, não vou conseguir, está errado, vai dar errado. Estava numa reunião da igreja, traçando os projetos da igreja. E quando a gente traça os projetos da igreja, a gente traça os projetos animados, né, irmão? Isso aqui nós vamos fazer assim, nós vamos fazer um batismo assim. E uma pessoa chegava e disse assim: está errado, não vai dar certo. Sim, mas nós vamos pular aqui, nós vamos fazer isso. Não, está errado, não dá certo. Olha, saia dessa sala, porque esse lugar você não pode ficar aqui com a gente. Porque quando você enxerga as coisas sempre de maneira em que tudo dará errado, há trevas no seu corpo. Porque os seus olhos têm que enxergar, por maior que seja a adversidade. Olhe para cá, Deus está acima de todas as coisas. Você não pode controlar o sofrimento. Você não pode controlar a doença, você não pode controlar o que seus filhos fazem, você não pode controlar o que outras pessoas fazem. As pessoas que nós amamos não são uma continuação do nosso corpo, elas têm escolhas próprias, elas fazem escolhas próprias. Mas olhe para cá, quando as dificuldades chegarem na nossa vida, não é o que você não pode impedir que isso chegue, mas você pode reagir de maneira diferente. Primeiro você tem que ficar inconformado, porque existe uma saída. Você crê assim? Diga amém. Mas ela não é fácil. O texto diz que quando Jesus chega para ele, diz assim: vem, siga-me. Ele levanta e segue Jesus. Não é assim, irmãos? Na sua Bíblia está assim, diga amém. Mas só que a coletoria era aonde Mateus tirava o seu sustento. Era onde ele sustentava a sua família. Era onde ele tinha o recurso para educar os seus filhos. A coletoria era o ambiente confortável que Mateus conhecia durante anos. Então eu chego para você hoje e diz assim: saia do seu emprego e venha. Aí você só vai levantar, jogar a carteira de trabalho assim: vou. Lá no Evangelho de Marcos, agora no capítulo 10, nós não vamos ler o texto, para não ir muito tempo. No verso 17, o texto diz que um jovem rico procura Jesus. E o jovem rico diz assim: mestre, o que é que eu posso fazer para ser salvo? Ele queria ser salvo. O que ele fazia não era suficiente. O que ele fazia não trazia satisfação. Se você olhar para o texto, Jesus diz: te falta uma coisa. Vai, venda tudo que tem, dê aos pobres, depois siga-me, e você terá um tesouro do céu. O texto diz que ele se retira da presença de Jesus, porque ele era rico. Então, olhe para cá. Jesus ofereceu a ele saída para a angústia que ele estava vivendo. Jesus disse: você quer sair dessa angústia? Você quer sair dessa situação que você está vivendo? Você quer ter gozo e satisfação da salvação? O problema está na segurança que você tem. Vá, venda tudo que tem, depois me siga. Aleluia. Existe uma saída, mas ela não é fácil. Não existe saída fácil para problemas difíceis, irmão. A gente está acostumado com saídas fáceis e nós queremos saídas fáceis.
Nós queremos saídas que nós estejamos, por exemplo, para dar testemunho aqui, que nós estávamos com um problema enorme, nós estávamos orando, estávamos com uma crise financeira enorme. Eu estava orando em casa e caiu um saco de dinheiro na cozinha da minha casa. A gente gosta desses testemunhos, irmãos. Do botijão de gás que não se acaba, do tanque de gasolina que não se acaba. Deus pode fazer coisas extraordinárias na sua vida, sem dúvida nenhuma, mas situações difíceis nunca trarão em si soluções fáceis. Você precisa deixar coisas, você precisa escolher abandonar coisas, você precisa fazer escolhas duras para que a solução do problema chegue, meu irmão. E aí que muita gente para, e aí que muita gente não quer seguir, porque Deus já deu saída para você do problema que você está vivendo. Deus já disse a você: é por aqui, é assim, faça dessa maneira. Mas faltou coragem para realizar. Deixa eu dizer um segredo para você aqui. Posso? Amém? Sempre quando alguém chega no gabinete pastoral com um dilema, para resolver um problema na sua vida, para fazer uma escolha, e ele quer que o pastor o aconselhe sobre o problema que ele está vivendo, olhe para cá, na maioria das vezes, ele já tem propenso, pelo menos 70% da escolha que ele tem que fazer. Mas ele precisa que alguém diga a ele: faça. Se você está num dilema hoje, você está mais propenso para decidir de um lado, mas você tem medo de decidir. Deus me trouxe aqui para dizer a você: problemas difíceis não se resolverão de maneira fácil. Tome a decisão difícil que você tem que tomar, e o Senhor estará com você. Ele levanta e vai. Quando nós conversávamos, às vezes, assim, nos encontros de jovens, eu nunca desejei ser pastor. Nós não desejávamos ser pastor, nós desejávamos ajudar a igreja. Mas chegou um certo ponto da vida que o Senhor falou ao meu coração que eu sairia da minha terra. Escutei várias vezes vários homens de Deus, mulheres de Deus se levantando no culto e dando uma mensagem nesse sentido. Um dia, agosto de 2007, essa palavra se cumpriu. Recebi a ligação, Reginaldo, para ir para uma cidade a 600 quilômetros da minha cidade. Assim como eu acho a maioria de vocês, eu vivi 30 anos no mesmo bairro, eu só mudei de rua. O almoço na casa da minha mãe é com todos os irmãos, com todos os netos, aquela bagunça abençoada que nós gostamos de família. Depois do culto, reunimos-nos em família. Nas datas festivas, reunimos em família. Mas fui chamado para sair para a cidade de Ribeirão, que fica na zona da mata do Rio de Pernambuco. E quando eu comuniquei à nossa família que nós íamos sair, minha mãe vibrou, minha mãe crente, mas meu pai não era crente. Meu pai disse: não faça isso. Ninguém saiu de perto até hoje. Não saia. Mas eu senti no coração que eu deveria sair. Olhe para cá, eu disse: Deus, aonde o Senhor me chamar, eu vou. E até hoje eu digo ao Senhor que eu não digo não para nada do que Deus colocar na minha vida. Eu não procuro nada. Se Deus colocar, eu vou. E o primeiro desafio, olhe para cá, foi escolher sair do meu emprego, o maior colégio da cidade que eu trabalhei durante 10 anos. Meu filho maior tinha uma bolsa completa, meu filho maior tinha farda, tinha material escolar, tinha tudo. Quando eu dei baixa na carteira, eu botei o pé na calçada, me deu um vazio, pastor Reginaldo. Eu chorei, olhei para a fachada do colégio e disse: o que foi que eu fiz? Sabe qual foi a última visão que eu tive quando saí da cidade que eu morei para assumir o campo de Ribeirão? Foi meu pai segurando o galho de uma árvore, com a cabeça para baixo, chorando, porque nós tínhamos saído de casa. Pastor, você se arrepende de ter deixado sua casa, de ter assumido a obra do Senhor? Nunca. Mas eu estou dizendo a você que soluções difíceis exigem decisões
difíceis. Eu decidi sair. Eu precisei me desvencilhar e me desapegar de muita coisa, para que Deus fosse glorificado através da minha vida. Olhe para cá. Você olha para nós, acha que é fácil, mas eu não tenho Natal em família há muito tempo. Eu não tenho Réveillon em família há muito tempo. Os meninos que eu peguei no colo quando eu saí de casa, hoje estão casados e têm filhos. E as pessoas olham apenas para o lado bom das coisas. Eu quero dizer uma coisa para você: situações difíceis exigirão de você escolhas difíceis, mas Deus estará com você no meio do processo. Quem me entende até agora diz amém. E essa saída, irmão, não será através de brigas. A saída será através das suas escolhas. Não pense que o reino de Deus se manifestará com bolas de fogo, com tapetes de fogo, com espadas de fogo. O Senhor se manifestará dentro da naturalidade. O sobrenatural de Deus também se manifesta na naturalidade. É quando as coisas, enquanto você escolhe, você decide fazer aquela coisa, o Senhor vai aos poucos agindo através de mecanismos naturais, e aquilo que é proporcional à sua vida vai acontecendo aos poucos. E se você olhar para trás, decisões que você já tomou trouxeram você aqui hoje. Quando Mateus se levanta, o texto sagrado não fala em detalhes, mas eu tenho certeza de uma coisa: o que estava na mente de Mateus era o seguinte: eu não sei para onde Jesus me levará, só sei que não quero ficar mais do jeito que eu estou. Oh, aleluia, meu irmão. Deus vai te levar a outros lugares. Eu estou caminhando para o fim. Uma das coisas que Mateus fala, que o Evangelho de Marcos fala, é que você tem que focar na sua vida. Você tem que focar na solução. O texto diz que enquanto Mateus recebe Jesus, ele faz um banquete em casa. E no meio desse banquete, os escribas e os fariseus chegam e começam a tecer críticas. Por que o seu mestre está sentado com os publicanos? Por que ele come no meio dos pecadores? Porque as opiniões alheias afetavam Mateus há muito tempo, irmãos. Por isso que Mateus estava com a alma sofrida, por causa da opinião dos outros, por causa do desprezo dos outros. E aí vem uma coisa, irmãos, que muitas vezes nós não tomamos decisões que mudam a trajetória da nossa vida por causa da opinião de outras pessoas, por causa de que outras pessoas vão falar a meu respeito. Por que as pessoas vão dizer se eu fizer isso? Por que as pessoas vão dizer se eu agir dessa maneira? E aí muito dos outros habita no nosso imaginário. Muito dos outros domina as decisões da nossa vida. Ei, eles não estão com você quando você chora. Eles não estão com você quando a dor chega na sua vida. Eles não estão com você no meio do sofrimento. O texto do verso 17 traz uma verdade muito grande nisso, irmãos. Enquanto todos criticavam Mateus, enquanto todos criticavam Jesus, no verso 17, a postura de Mateus faz com que Jesus o defenda. Os sãos não precisam de médico, os pecadores eu vim para aqueles que precisam. Jesus se move em direção a Mateus e defende Mateus. A opinião dos outros pode te machucar, mas a partir do momento que você se posiciona, Deus defenderá a sua posição. Deus endossará a sua escolha. Quando Jesus dá essa resposta aos fariseus, aos escribas dos fariseus, eles estão dizendo: eu vim para Ele. Eu vim para endossar a postura dEle. Eu vim para ficar com Ele. E é Ele quem nos ajuda no meio da adversidade. É Deus quem está conosco nas angústias. O salmista no Salmo 27, no verso 10 diz: ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Então a Ele a minha devoção, não a opinião dos outros. Ele estará sempre do seu lado. Por isso que você deve decidir hoje a deixar a dor que aflige a sua alma. Por isso que você deve ter o mesmo raciocínio de Mateus: não importa o que acontecerá a partir desse momento,
importa que eu não quero mais viver desse jeito. Chega, acabou. Eu não quero mais viver uma vida de fachada. Eu não quero mais viver a angústia da dor. Eu não quero mais viver dessa maneira. Chega, hoje eu ponho um fim a todo esse sofrimento. Decida isso hoje, porque o Senhor estende a mão àquele que realmente quer. Se você nessa noite entender esse processo, não importa a dor que você esteja sofrendo, não importa qual a circunstância que a sua escolha trouxe você hoje, Deus te mostrará a escolha que você tem que fazer para sair. Deus te dará força para sair, e quando você sair, você glorificará a Deus que tomou conta da sua vida. Aleluia. Ele veio para nós. Ele veio para você que está precisando. Lucas capítulo 18, verso 10, eu vou encerrar. Jesus fala a história de 2 homens que sobem o templo para orar. Um ora dizendo: Pai, obrigado porque eu não sou como esse pecador. Dizimo, jejum, obrigado porque eu não sou como ele. E o outro, o texto diz que orava batendo no peito, dizia: Pai, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Jesus pergunta: qual dos dois desceu justificado? Eles disseram: aquele que se quebrantou. Olhe para cá. O Senhor veio para quem fez as escolhas erradas. O Senhor veio para aquele que fez escolhas erradas durante toda a vida, porque Ele veio oferecer uma nova trajetória, um novo caminho. Ei, escolha hoje o caminho certo. Escolha hoje, faça hoje a decisão certa. Se você acha que é um pecador perdido, Deus oferece para você a solução para o seu problema. Decida hoje o que é que você vai fazer com o processo da sua vida. Decida hoje, porque nós não temos muito tempo, e o Senhor nos ofereceu para viver nessa terra o melhor dessa terra. Você pode ficar de pé? Você pode curvar sua cabeça e fechar seus olhos? Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, diga: o que tenho te entrego, ó Deus. Lave sua alma na presença dele hoje. Aleluia. Cante. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que tu tens pra mim. Adore junto comigo, diga:
olhos, deixa eu orar por você nessa noite. Deixa eu orar por você que está preso a escolhas passadas. Deixa eu orar por você que tem um peso de passado na sua vida. Deixa eu orar por você que o passado está te prendendo. Escolhas erradas têm te feito sofrer e chorar. Hoje é dia dessas cadeias caírem ao chão. Hoje é dia de você ser liberto para voar, liberto para viver a plenitude de Deus em sua vida. Nenhuma escolha pode prender você. Nenhum sofrimento pode ser perpétuo na nossa vida, porque aquele que veio por nós fez com que tudo se tornasse novo. Tudo se fez novo em nossa vida, e Ele deu a nós uma folha em branco para que possamos reescrever a nossa história. Pai, diante do Senhor eu entro e agora apresento cada um dos meus irmãos, aqueles que estão aqui na igreja, aqueles que estão nos acompanhando online, aqueles que estão ao vivo ou aqueles que estarão diante deste culto, mesmo gravado depois de um tempo. Ah, Senhor, aqueles que estão com peso de passado em suas vidas, estão angustiados por escolhas erradas que fizeram. Nesta noite, Senhor, a Tua palavra libertadora foi pregada, a Tua palavra que quebra os grilhões, a Tua palavra que renova nossas forças, a Tua palavra que nos dá uma nova vida. Senhor, liberta nesta noite todos aqueles que passaram por esse processo, todos aqueles que estão com traumas, com angústias, todos aqueles que de alguma maneira estão presos. Seja liberto nessa noite, seja liberto nessa noite, seja liberto pela autoridade do nome de Jesus. E como pastor e profeta de Deus nessa noite, eu liberto sua alma do passado, pela autoridade do nome de Jesus. Eu liberto você das escolhas erradas. Tenha uma nova vida, tenha um novo tempo, viva uma nova história. Que a mão do Senhor esteja sobre você, que a mão do Senhor te dê força e te conduza nessa trajetória. Que possamos ouvir relatos deste dia em que você decidiu escrever um novo momento na sua vida. No nome do Senhor Jesus, Pai, nós profetizamos isso. Nós recebemos a Tua palavra e que ela seja produzida em nós mediante a Tua vontade. No nome de Jesus, assim cremos e por isso juntos declaramos em uníssono dizendo amém. Deus abençoe meus irmãos em nome de Jesus.